Olá, meu nome é André Miquelin, para quem não me conhece, sou cirurgião vascular formado pela FAMERP desde 2007 e fiz toda a minha formação no Complexo Funfarm e FAMERP, desde a graduação, a residência de cirurgia geral, cirurgia vascular, angiorradiologia intervencionista e também fiz a minha tese de doutorado, que eu concluí em 2019, sobre o tema de quimioembolização hepática para hepatocarcinoma e fiz uma comparação entre o procedimento paliativo apenas da quimioembolização como ponte para transplante hepático, ou seja, o paciente ele não ia ter tempo de transplantar se não fizesse a embolização por conta da fila do transplante. E trabalho hoje no Hospital de Base, aqui em São José do Rio Preto. Tenho minha clínica no Instituto Procardíaco e também atendo no Hospital Alsta e dou aula para os alunos da FAMERP e sou preceptor dos residentes de vascular e da endovascular. Então, o tema dessa aula é sobre dermatite ocre ou hiperpigmentação. A hipertensão capilar, ela pode provocar a ruptura ou abertura do capilar e dos espaços intercelulares e ocorre a passagem das hemácias que podem ser vistas na microscopia eletrônica atravessando esses espaços. E uma vez no subcutâneo, essas hemácias se desintegram e a hemoglobina sofre a degradação à hemociterina e que dá essa cor acastanhado, azulado dessas manchas nas pernas. A dermatite ocre ou a hiperpigmentação, ela pode ocorrer por um estresse oxidativo e ativação de matriz metaloproteinases, que podem exacerbar a adesão tecidual e retardar a cicatrização, e ocorre também, através da melanina, uma irritação e uma escarificação da pele. Pode causar também uma fragilidade capilar que chama angioderme purpúrica. Então, quando forma a hemociterina, pela alteração da hemoglobina, há uma formação dessa cor castanho azulado que a gente observa aqui nessa região. A degradação também aumenta os níveis de ferritina e ferro iônico nos tecidos. Por isso que é muito importante a gente solicitar a ferritina no exame laboratorial para conseguir fazer um diagnóstico se essas manchas são causadas apenas pela dermatite ocasionada pela estase vascular ou se tem alguma alteração devido a esses níveis elevados de ferritina. Então, há também uma formação de petecas e púrpuras na região do tornozelo e, como eu comentei, da deposição local da melanina. Nesse trabalho do professor Maffei, observamos em relação aqui no Brasil, que em relação à incidência da hiperpigmentação, em homens é 7,6%, em mulheres 5,2% e na média dá 5,7%. Aí você pensa, é pouco, né, em relação aos casos, né? Se a gente for analisar que os pacientes com insuficiência venosa, tipo com varizes, com 70 anos de idade, praticamente 70% da população nessa faixa etária tem varizes. Então, imagina quanto que aumenta essa hiperpigmentação ao longo da vida dessas pessoas. Então, eu vejo o tratamento da dermatite ocre como uma grande oportunidade, inclusive para nós vasculares, que é uma doença que ninguém trata. A dermatologia geralmente até faz biópsia desses pacientes e acabam utilizando ácidos que têm pouca eficácia. Por quê? A dermatite ocre é basicamente causada pela hipertensão venosa. Então, aquela
hipertensão capilar, que eu comentei, que aumenta a abertura dos espaços para extravasamento, é de origem vascular. E se você for ver a relação do edema, aumenta bastante, né? Então, os pacientes com insuficiência venosa crônica têm grande chance de evoluir com hiperpigmentação e os pacientes não querem ter essas manchas marrons, só que ninguém trata. Então, a gente tem um grande mercado para explorar e eu vou apresentar o laser para vocês para esse tipo de tratamento. Eu vejo como uma grande oportunidade mesmo a dermatite ocre, tanto do lado financeiro quanto para melhorar aquele mal-estar do paciente. O paciente não gosta de ter isso. E realmente isso incomoda, principalmente as mulheres acabam não colocando shorts, né, ou saias. E hoje os homens também vêm buscando bastante informações a respeito e como são os tratamentos. Então, é um procedimento bem simples, pode ser realizado apenas no consultório, não tem necessidade de anestesia, síntese cirúrgica, porque é praticamente indolor, é versátil, é rápido. E a única coisa é que precisa de muitas sessões para melhorar essas manchas, mas assim, aí nesse aspecto, para nós, também acaba sendo vantajoso, né? É um paciente que ele não vai resolver totalmente o quadro dele e a gente tem que conversar bastante com o paciente para não causar frustrações, né? Porque a gente vai melhorar essas manchas, não quer dizer que vai sumir completamente. A única possibilidade de melhorar é com o laser, não tem outra. E tem uma vantagem, ninguém trata. Por exemplo, a gente está vendo uma realidade de muitos outros profissionais, até não médicos, invadirem, por exemplo, a escleroterapia para telangiectasias. Auxiliar de enfermagem, farmacêutico, vários profissionais estão fazendo. Agora, isso daqui não tem, nem o dermatologista praticamente quer tratar. Por quê? Eles utilizam às vezes ácido, às vezes a dificuldade de tratamento da insuficiência venosa crônica, né, de não dominar igual a gente, acaba dificultando um pouco essa formação para tratar a dermatite ocre. Olha que interessante esse vídeo, ó. A gente observa um paciente com bastante manchas, tá? Já teve ferida nessa perna, essa paciente. Tem uma úlcera cicatrizada, um CAP5, e observa que tem essa mancha. E olha que vem vir, o que nós acabamos de ver. É uma paciente que tem bastante varizes aqui. E isso é a causa principal dessa dermatite ocre. A insuficiência venosa crônica provoca esse depósito de hemosterina e você observa que a dificuldade para tratar essa dermatite. Por quê? Não é apenas a mancha, você tem uma insuficiência venosa associada. E se você também não tratar essas varizes, dificilmente vai melhorar essa mancha. Então, em alguns casos, né, podemos fazer associação de técnicas, utilizando o laser também para varizes. Depois, em outros conteúdos, eu posso estar explicando melhor essa possibilidade. Eu associo o ácido também pós a realização do laser. Quando chegava uma paciente dessa no consultório, com essa dermatite ocre, principalmente jovem, de 33 anos, sempre tínhamos aquela angústia. Ixi, o que eu vou fazer com essa paciente? Não tem nada que melhore tanto o tratamento dela. Vai clarear um pouco, às vezes com um ácido, mas é muito pouco perceptível. E eu não tinha noção do que vinha por baixo dessa dermatite. Então, vem acompanhado com bastante vasinho, né, nas telangiectasias, algumas varizes em outras imagens que a gente consegue ver, que pode ser uma das causas dessa mancha da dermatite. Então, quando a gente não tem clareza do problema, a gente acaba não tendo uma solução. Hoje, cada vez mais, eu criei essa percepção que isso está interferindo nisso. Ou seja,
a dermatite ela está intimamente ligada à insuficiência venosa crônica. Então, o tratamento clínico e o tratamento hoje com laser ajuda muito nessas manchas para melhorar. E com a realidade aumentada, realmente a gente começou a ter uma visão melhor disso daqui, uma profundidade que a gente não tinha. Então, assim, a gente tinha noção que a paciente tinha dermatite, acabava tratando aí juntamente com um dermatologista, ou mesmo passando um ácido, e não conseguia ter uma resolução. E também não associava sempre que poderia ser devido a varizes, uma insuficiência venosa crônica. Quando a gente começou a perceber isso, só de tratar com a meia elástica de compressão, até clareia um pouco a dermatite. Então, ajuda. Não para cura, nada disso, mas um pouco para diminuir o impacto da dermatite, né? A evolução da doença. E nesse caso aqui, o que eu fiz de tratamento? Então, eu tratei também as telangiectasias e um pouco das varizes. Então, eu usei a escleroterapia com glicose a 75% e utilizei também o laser transdérmico para alguns vasos, algumas varizes, e na sequência utilizei a ponteira croma para melhorar essa pigmentação. Isso aqui é um resultado já imediato, na hora que eu fiz o tratamento. Há uma melhora um pouco, né? Cria também uma hiperemia quando a gente faz o laser, a croma principalmente, e aqui é onde a gente fez as aplicações, a gente utilizou bastante glicose aqui. E a gente se preocupa menos agora com mancha, porque o acroma ele ajuda também nessas pigmentações pós-escleroterapia ou mesmo pós-operatória. Ele tem essa vantagem de tratamentos em pacientes que fazem cirurgia, aquelas manchas no pós-operatório, ele ajuda bastante. Então a gente fica mais à vontade em tratar uma sessão mais estendida, vamos dizer assim, a gente conseguir fazer mais aplicação, porque se houver alguma pigmentação, o acroma vai ajudar para a gente controlar isso. Então, o laser acroma para o tratamento da dermatite ocre é uma excelente opção que a gente tem hoje. Antes a gente tinha essa dificuldade de poder tratar. Olha nesse vídeo que a gente tem o resfriador, a ponteira croma, nesse caso eu estou utilizando o spot size de 3, e às vezes não aparece o raio porque a velocidade da luz é maior que a da filmagem, então acaba em alguns momentos da gravação a gente não observa o laser, e aí o que acontece? Parece que não está realizando sim, olha lá, tá vendo? E o que eu vejo aqui de possibilidades de tratamento desses pacientes? São pacientes que nunca trataram com esse tipo de procedimento, então eles não tiveram tipo uma complicação pós o acroma. Claro que com o tempo, quanto mais casos a gente fizer, pode ser que apareça algumas feridas, algo do tipo. Eu vou mostrar no slide assim, à frente que teve um que teve uma alteração na pele, mas que depois cessou. E aqui a gente observa que o paciente mantém-se confortável mais com o jato a menos 20 graus Celsius. Imagina o seguinte, o que eu venho observando? Primeiro que é homem sente mais que as mulheres. Segundo ponto, que é uma vantagem isso aqui para fazer, não precisa de auxiliar. Você consegue fazer sozinho o laser. Outra vantagem, que não precisa nem de asepsia, você vê que a gente não se preocupa porque não está tendo nada de... Aqui, claro, há uma asepsia pós o paciente sentar tudo, né, devido à situação atual. O pessoal da limpeza limpa tudo certinho. Agora, em relação à asepsia mesmo, não tem necessidade de fazer porque não tem corte, não tem furo, não tem nada. Quando você só está tratando a dermatite. Claro que quando eu associo algumas técnicas, aí sim você
faz dessa forma. E outra vantagem que eu vejo também é que olha o tamanho dessa mancha. Vão ser várias sessões para melhorar esse tipo de situação. E eu vejo isso a todo momento. Eu vejo que os pacientes se queixam dessas manchas e o vascular acaba não tratando, acaba ficando isso daqui, porque não tem os recursos para poder. E às vezes falta também ver casos, praticamente não tem nenhum trabalho assim na literatura para tratamento da dermatite, então a gente fica um pouco receoso de realizar esses tratamentos e buscar esse tipo de tratamento. Nesse caso aqui, ó, eu utilizei na primeira sessão desse paciente só o acroma, tá? Nas outras sessões eu vou abordar também essas pigmentações mais em pé e também as telangiectasias. Eu vejo que melhora bastante o resultado da mancha quando a gente trata as telangiectasias ou mesmo varizes. E esse caso aqui, o paciente ele já teve uma ferida nessa perna, justamente aqui, ó. Então ela é um CEAP 5 e ficamos um pouco receosos em tratá-lo, com medo de causar uma ferida. Por isso que no primeiro momento eu não abordei essa parte das varizes e das telangiectasias. Você vê que o laser, quando a gente faz, ele causa um esbranquecimento, né? Porque ele está fazendo aquela quebra da molécula. E depois eu vou colocar um vídeo que você escuta o barulho do laser. Ele faz um barulho, um estalido, né? Que é justamente aonde tem a mancha, essa hiperpigmentação, e ele vai fazer com que há essa quebra, né? Essa degradação da hemosterina. E a gente observa aqui, novamente, que às vezes a luz vem, não vem, mas está tendo todo momento. Agora, os tratamentos para dermatite, realmente, se você for analisar, não tem nenhuma orientação nos livros textos de vascular. Então, é realmente uma coisa mais nova. Tem muitos vasculares aí que já estão fazendo, mas cada um faz o seu caso, pouca gente apresenta, não consegue fazer um trabalho, né? Porque isso aqui é muito assim, documentação fotográfica e há pouca análise em relação à eficácia do tratamento. O que a gente observa, né, em fotografias, que há uma melhora, e eu vou mostrar alguns casos meus nos próximos slides. Então, esse caso aqui, a gente fez um tratamento tanto das telangiectasias quanto das varizes, utilizando o laser transdérmico, aplicações com glicose e fizemos o laser acroma depois na região da dermatite.
E aí houve uma melhora quando ele veio para a segunda sessão. Até teve uma ferida que causou bem pequena por causa do acroma. Fez novamente a aplicação laser. E aqui a última foto, que houve uma melhora dessa hiperpigmentação, uma melhora dessa parte das manchas, mas esse paciente necessita fazer mais aplicação de laser. Mas o que teve também nesse paciente, que às vezes a gente não terminou, é que ele tem a ferritina alta. Então isso também prejudicou um pouco a melhora da hiperpigmentação. Então ele está acompanhando também com o cardiologista para melhorar essa parte aí da ferritina. Ele já até fez sangria, então o paciente tem um nível bem alto da ferritina. Agora, o que aconteceu aqui, né? Se você for ver do ponto de vista vascular, são 3 tipos de procedimento em um tipo de doença, né? Interligada. Então, a hipertensão venosa, que causa também a dermatite ocre, ela é difícil de tratar porque você tem toda essa dificuldade no retorno venoso. E ainda quando associada com o aumento dos níveis da ferritina, é um tratamento que é mais prolongado. Então, todo paciente que acompanha comigo para fazer tratamento da dermatite ocre, eu deixo bem ciente que não é em 1, 2 ou 3 sessões que vai resolver. São no mínimo 8 sessões para conseguir clarear essas manchas. Então aqui é uma demonstração do laser para mancha pós-operatória num paciente que fez cirurgia de varizes. O que eu quero que vocês escutam também é o barulho do laser, né? Esse estalido que ocorre quando pega o pigmento. Interessante que forma, você vê, fica um pouco vermelha, né, onde fez o laser, e ocorre também essa alteraçãozinha um pouco da cor da pele. Então, a gente fez esse caso, né, e vai melhorando a cada sessão essas manchas. Então aqui eu vou mostrar para vocês o barulho, né, e como que fica, né, junto com o resfriador, o laser, né, o acroma. Vocês observaram que eu faço o movimento dessa forma, né, com o laser, depois eu volto fazendo esses movimentos. Isso ajuda bastante para você conseguir fazer um controle, né? Então, por exemplo,
Você pode até pintar com lápis branco e colocar quantos joules você vai fazer aqui de energia em cada tipo de pigmentação, qual tipo de ponteira que você vai utilizar. Então, a estratégia do tratamento ela vai de acordo com a mancha que o paciente tem. E isso nos possibilita vários tipos de tratamento, ajuda bastante para poder melhorar, né, esse quadro de manchas. Finalizando esse tema de dermatite óprea, então vamos resumir aquilo que a gente discutiu. Bom, primeiro nós definimos o que seria dermatite óprea em relação a esse depósito da hemosterina nos tecidos. Outra questão comentada é que não adianta você tratar apenas a mancha, por exemplo, vou fazer o laser, a croma, se você não tratar a insuficiência venosa crônica. Então, se o paciente tem uma necessidade, às vezes, de tratar as varizes, quando você faz o diagnóstico, é importantíssimo utilizar essa associação, que eu faço muito, associar o laser long pulse mais a escleroterapia com glicose, em alguns casos com espuma, fazer as telangiectasias. Eu utilizo também ácido para associar e melhorar e deixar bem consciente o paciente que não vai sumir totalmente. O que a gente busca aqui é dar opções terapêuticas para melhorar essas manchas. Em nenhum momento a gente vai trabalhar com a hipótese que vai sumir ou que não vai formar novas manchas. Claro que se houver um tratamento clínico, com o uso, por exemplo, da meia elástica de compressão, vai diminuir o impacto de progressão da doença. Mas a gente está comentando de manchas que muitos pacientes mais idosos acumularam aí por anos. Então não vão ficar sem nenhuma mancha, mas vai melhorar o aspecto, isso vai ajudar. E pensando também que esse paciente ele não tinha opções terapêuticas. Acompanhava com outros profissionais, no caso a dermatologista, e ela às vezes fazia biópsia, vê que tem lá uma estase vascular, aí que ela encaminha para o vascular em muitos casos. Outra questão também que a gente observa, que é muito interessante, é que esse paciente, por exemplo, ele não tem uma abordagem de outras áreas. Os não médicos, por exemplo, não tem ninguém tratando dermatite, né? Igual está acontecendo, por exemplo, com as nossas telangiectasias. A gente observa cada vez mais que existem outras áreas aí realizando e acaba ficando um pouco mais limitado. Por isso que quanto mais a gente aprender sobre novas tecnologias, a gente tem uma vantagem em relação até à aquisição desses aparelhos que realmente outros profissionais não vão conseguir acompanhar, que não são médicos, por exemplo. E outra vantagem do tratamento, tanto da dermatite óptica quanto dos vasinhos, né, das varizes, o dermatologista acaba não fazendo. Então a gente tem que aproveitar e já se consolidar nesses conhecimentos para a gente continuar nesses tratamentos. Eu vejo hoje que, por exemplo, na vascular, o que aconteceu foi que nós invadimos a radiologia intervencionista e hoje o cirurgião vascular faz a parte de endovascular, e ficando poucas abordagens da radiologia intervencionista, claro que eles fazem, mas o vascular se consolidou nesse mercado. Então a gente tem que ter essa postura como profissional para poder ter mais opções de tratamento para nossos pacientes. Estou convidando vocês para um próximo vídeo que vai ser de tratamento de feridas com laser. Vai ser bem interessante esse conteúdo. Outra abordagem que praticamente nós não estamos tratando esses pacientes, né, com varizes, e seria bem interessante nós dominarmos essa técnica. E também
Se vocês estão gostando do conteúdo, conversar com outros colegas, outros vasculares, ou se você tem alunos residentes, para acompanhar no Instagram, no YouTube, né, no Facebook, os meus conteúdos. Agradeço a participação que alguns já estão fazendo, né, nos nossos canais, e estou disposto a trazer informações de qualidade para a gente, como vascular, ter um leque maior e uma abordagem melhor aos nossos pacientes. Vejo também que é uma oportunidade financeira, porque a dermatite ocre é uma doença que é difícil o tratamento, e os pacientes, quando começam a fazer, eles têm uma percepção de melhora, mas sempre tem que ter a documentação fotográfica para nos ancorar, vamos dizer assim, porque a literatura não é robusta, quase não tem sobre esse tema, e estou à disposição. Se vocês precisarem, pode mencionar no direct, no Facebook, que eu estou disponível para responder. Um abraço a todos, agradeço e até as próximas aulas. Até mais!